Separa suas asas aí que hoje a gente tem uma leitura muito especial aqui no Museu dos Quadrinhos. Eu estou falando da minissérie Gavião Negro, publicada aqui pela Editora Abril. A gente vai ver com detalhes comigo depois da vinheta. Fala aí, meu camarada, seja bem-vindo ao Museu dos Quadrinhos do canal Gico HQ. Se você ainda não é inscrito no canal, vou te pedir para você se inscrever agora, aciona o sininho, assim você não perde mais nenhum vídeo aqui do canal. E se você puder compartilhar esse vídeo nos seus grupos de quadrinho, eu te agradeço. Antes da gente explorar com detalhes Gavião Negro, eu queria te falar sobre o meu curso de desenho de super-heróis, que está lá na Hotmart. São mais de 140 aulas, o acesso ao curso depois que você compra é vitalício e você vai aprender desde princípios de desenho até criação de personagens. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você tanto fazer um módulo gratuito quanto fazer direto a sua inscrição e começar a desenhar comigo hoje ainda. Falando nisso, você vai fazer parte também de um grupo secreto, só entre os alunos e eu, para tirar dúvidas, suporte, troca de experiências, é muito legal. Então não perde tempo, começa a estudar desenho comigo hoje. E claro, lembrando, vai fazer suas comprinhas de quadrinhos ou de qualquer outra coisa. Se puder fazer a compra através do link que eu coloco aqui na descrição do vídeo, rola um capelé pro seu camarada e eu te agradeço. E os meus quadrinhos autorais, a saga do Salomão Ventura e do Esquadrão Vitória, estão à venda lá na loja do Salomão Ventura. Tem um link para você clicar aqui e escolher o seu pacote. Vai lá que eu mando com carinho autografado para você, tá bom? Além disso, vou te chamar para me acompanhar todo dia lá no Instagram Desenhando com Gico. Lá eu dou dicas de desenho todo dia, falo de quadrinhos, material que eu uso, posto os meus desenhos passo a passo, é muito legal. Vai lá, aqui também na descrição tem o link para você me acompanhar por lá, tô te esperando. Agora sim, vamos falar de Gavião Negro. Muita gente já havia me pedido para eu comentar essa minissérie. Eu lembro que eu tinha lido, quando li eu gostei, mas eu não tinha a sensação de ter sido sensacional. Foi uma boa leitura. Agora, a releitura foi sim sensacional. Não sei se na época eu estava, não sei, não fui impactado da maneira que deveria, mas aqui, cara, que leitura poderosa. Eu comecei a ler, eu não parei, eu fui direto. Peguei a número 1, geralmente quando eu vou gravar aqui pro canal, eu pego, leio a número 1, vou ler outras coisas que eu leio muitas coisas simultaneamente, né? Aí vou ler outra coisa, não, essa aqui eu peguei, acordei bem cedinho para trabalhar e peguei, já tinha começado a ler a número 1 e não parei, fui embora. Cara, excelente a arte do Timothy Truman, o roteiro também é dele, o Timothy Truman. Cara, eu conheci esse cara daquela Green Jack, que saiu aqui pela Cedibra. Não sei se você já viu esse vídeo aqui no canal, tô deixando o link aqui para você, se você não viu, os heróis da Cedibra, Green Jack, Badger, American Flag, tudo foi publicado, foi curtinho, mas foi uma passagem bem legal, então eu gravei sobre esses vídeos aqui, esses personagens aqui, dá uma olhada. Então eu conhecia o Timothy Truman aí do Green Jack, e aí depois meu segundo contato com ele foi aqui em Gavião Negro. Cara, que leitura bacana. E além disso tem a arte final do argentino Alcatena, que manda muito bem, casou pão com queijo, isso aqui ficou perfeito. Ele tem uma textura muito boa, trabalha a luz e sombra de uma maneira muito eficiente. Enfim, texto sensacional, arte muito boa. E merecia com certeza uma republicação, porque trata aqui do Gavião Negro no pós-crise. É um personagem super complicado, com várias origens, né? Primeiro ele vem do Egito, aí ele é uma reencarnação, depois é um policial de Thanagar. Então aqui é uma releitura total depois de Crise nas Infinitas Terras, e aqui ele é sim um policial extraterrestre de Thanagar. A história, aliás, não tem nada de super-herói, tá? É uma história de ficção científica e policial. Então super-herói passa longe disso aqui. Vamos ver então, se você ainda não leu e não quer receber spoilers, pode parar por aqui, que é a história completa, todas as páginas folheadas para você acompanhar comigo aqui. Eu reconto a história para vocês, então não quer spoiler, para por aqui. Quer saber da história toda? Bora, vem comigo, e no final do vídeo eu tô de volta para falar o que vai ter no canal em breve, tá bom? Vai daí! Vamos então começar a folhear aqui Gavião Negro número 1, publicado pela Editora Abril em 1990, e traz a história publicada originalmente em Hawk World número 1 de 1989. Aqui a gente tem uma palavra do editor sobre a história do Hawkman nos Estados Unidos. A primeira história se chama Zona Relâmpago. E a gente tem na introdução aqui um passeio, a gente vai acompanhando essa ave de rapina com sua presa, né? E o texto vai descrevendo os hábitos de aves, né, ao redor do universo. E quem está escrevendo esse texto aqui é o pai do Qatha-Hol, que é o maior cientista aqui de Thanagar. Essa figura aqui, essa estátua gigantesca, é de Khal Moran, um dos maiores heróis da história de Thanagar. Então é isso, a gente acompanhando a presa atacando, aí depois é atacada por outro predador.
até a chegada desse helicóptero dos Homens Alados, que é a Força Policial de Thanagar. E aqui a gente vai acompanhar os primeiros passos do alferes Katarhol, né? Ele está nessa Força Policial há pouco tempo, né? Ele que é da nobreza lá de Thanagar, e resolveu, ele podia ter optado por um papel mais burocrático, digamos assim, mas ele preferiu encarnar aqui o papel de policial e ver de perto, né, as agruras aqui desse planeta Thanagar, que é um planeta que vai estar sempre anexando novos mundos e usando mão de obra desses mundos que eles vão anexando, conforme a gente vai ver aqui. Logo no começo a gente vai ver que a força policial usa uma ou várias drogas, né, para poder se manter sã nesse mundo insano. A gente está chegando aqui na primeira ação do Katarhol junto à força policial. Eles estão nesses guetos, né, que ficam... As cidades aqui são totalmente verticais, né? Então, quanto mais alto dos prédios, nos topos dos edifícios, maior é a casta, mais rica e mais nobre. Quanto mais baixo, mais lá no chão, mais inferior é considerada essa casta e pior é a condição de vida. Eles estão atrás desse cara aqui, não explica porquê. Eles atuam com extrema violência porque o comandante dessa força que está fazendo essa investida aqui declara essa zona, é o nome da história, né? Zona Relâmpago. Então, Zona Relâmpago, eles têm a permissão para matar sem perguntar. Então eles encurralam o sujeito lá num prédio imundo, né? Tipo uma favela, assim, uma coisa bem precária. E não querem muito papo não. Aí acabam matando o sujeito e as crianças que estavam lá sobre a proteção dele são levadas, né? E o Katarhol o tempo inteiro se questionando, e olha, ele segura o símbolo do maior herói ali de Thanagar e fica se questionando se aquilo ali, ele não concorda com o que está acontecendo. Aí, quando já está eles estão quase saindo lá do tal do gueto, ele descobre uma passagem na parede que dá para um depósito de armas. E aí o cara parabeniza ele, né, o chefe do comandante ali da investida. E aí ele fica o tempo inteiro ameaçando os pobres ali, cidadãos ali do chão, né, que eles vamos chamar assim, do submundo ali. E ele faz um texto, no texto dele ele diz que você, né, que é um cara da nobreza, nunca pensou que seria assim, né, que você sempre diante do luxo lá, do alto da sua torre, nunca pensou ele fala assim, quando você vai ao banheiro, você já se perguntou aonde que desemboca o cano da privada? É um texto bem poderoso, cara, é uma leitura bem contundente, assim, e não é de super-herói, tá? É uma ficção científica isso aqui. Uma ficção científica, na verdade, e misturado com uma história policial. Aqui essa cena tensa também, ele ameaçando, o comandante ameaçando o Katar, né? Assim, o tempo inteiro ele se sente sobre essa ameaça, né? E aí ele vai embora bem assim, impactado pelo que ele viu, bem diferente da vida que ele tem lá nos altos das torres, né? E aqui começa também a introdução dele às drogas. Ele é ajudante desse policial aqui, né? E aí o cara, toma um remédio desse aqui que vai te ajudar a aguentar a pressão, vai te aguentar. Ele começa a falar que é a pressão atmosférica que está fazendo mal, enfim, pretexto para o cara usar drogas, né? E ele cai nessa, né? Ele começa a usar essas drogas que ninguém fala de onde vem, né? Muito bem, aí eles voltam lá para os altos. Olha a diferença aqui, como que eles retratam o Thanagar do alto, né? Ele chega lá no apartamento dele, ele é um grande colecionador e um historiador da história de Thanagar, e ele fica amargurado com essa grande política de como é que se diz, de trazerem esses extraterrestres para trabalhar em Thanagar, e Thanagar agora fica totalmente dependente, né, desses caras. Mão de obra, ciência, tudo é explorado dos planetas que eles vão anexando, né? Aí vai ter uma festa, o pai dele separa a roupa de festa para ele ir,
É uma festa só da nobreza, e ele já abusando aqui das substâncias químicas ilegais. E aí nessa festa ele conhece a Shaera Hall, né, que é essa ruiva aqui. E ela também é filha de um cara da nobreza e mimada, uma garotinha mimada. Ele se simpatiza com ela, né? Mesmo com toda a arrogância dela. Tem uma cena aqui onde um extraterrestre que age como um serviçal aqui acaba esbarrando, eles estão dançando aí, suja o vestido dela, ela age com extrema crueldade com o cara, diz que pisa nele, olha só, manda lamber o sapato, é uma pessoa desagradável, a Shaera. Aí tem essa intercorrência toda aqui da festa, o cara promete que vai demitir lá o tal do garçom, o pai do Qatar fica, o cientista, né, fica penalizado e começa a fazer um discurso que essa política não estava dando certo, né, que bilhões e bilhões de seres que estão nos níveis inferiores acabam sendo usados, morrendo, sem comida, sem remédio, e ele se sente indignado com isso, né, que não era esse o futuro que ele queria para Thanagar. E aí ele sente uma ameaça das pessoas que estão ali com a mesa, que também são políticos influentes e tal. Ele acaba saindo da festa com o Qatar. A gente vai ter aqui outra incursão no outro dia, né, policial, o Qatar junto como ajudante ali daquele policial. E aí o cara vive oferecendo ali drogas para ele, né. E bom, eles estão lá interrogando agora para saber mais sobre o que aconteceu ontem em relação àquela investida que acabou capturando as armas, né. Eles enquadram esse sujeito aqui, o cara acaba fugindo, né? Ele atira no cara, imobiliza, e aí eles acabam sendo cercados por uma equipe aí de bandidos lá do submundo, né? E aí cerca, o cara acaba sendo atingido, o Qatar fica sozinho lá, o Kreger cai morto, né? E aí vai ver o pulso, ele realmente não sobreviveu. E aí o plot twist tá aqui, ó. O cara que mandou matar foi o próprio comandante deles, ó. E aí ele que mandou dar o dinheiro para pagar os caras. E aqui na conclusão dessa primeira história, o Qatar vai fazer uma excursão numa ilha aqui de Thanagar. É uma ilha que eles dizem que é onde começou a resistência de Thanagar contra os primeiros invasores, há muito tempo atrás. Aí aqui está a estátua, né, erguida do herói que liderou essas forças contra os invasores de Thanagar. E aí tá lá a Shaera também usando drogas e ela atira só por prazer nessas criaturas que estão, né, que também são extraterrestres, nem são de Thanagar. E ele fica penalizado porque uma das criaturas fica ferida, né? E ele vai lá para poder acabar com o sofrimento da criatura, né? Ainda tem essa cena aqui que ela aponta a arma para a cabeça dele. E ele vai lá, vai rastejando onde está a criatura ferida para poder sacrificar, né? Para ele não sofrer mais. Aí descobre que era um pai de uma família ali, ó. Olha o olhar aterrorizado dela para ele, né? Para a fêmea da espécie. E aí na parede a pintura das criaturas, colocando como os homens com asa, né, que são os Thanagarianos, como fossem monstros, né, para a cultura deles. Aí isso ele vê que tá tudo errado, tudo que ele acredita não vale a pena, ele abandona lá o amuleto do cara que ele venerava tanto, abandona a arma e sai. Termina assim, então, o primeiro capítulo. A segunda edição publicada em Gavião Negro número 2, que foi uma minissérie quinzenal, a editora Abril fala isso aqui, que a partir de agora todas as minisséries de luxo seriam quinzenais. Aqui a gente começa um texto do Paran Qatar falando sobre como que Thanagar é pequeno e poucas massas de terra, né? Então ele tem muito mais oceano do que terra, então eles foram obrigados com isso a crescer, né, subir as construções. E aí com isso o Paran Qatar, o pai do Qatar Hall, desenvolveu a antigravidade e aí o uso das asas. Tudo foi invenção do Paran Qatar. Então ele fala isso aqui, depois a gente vai direto para uma cena de treinamento aqui do Qatar Hall, inclusive aqui ele já está com uma roupa mais próxima, né, do clássico, do Gavião Negro do clássico, com diferença que as asas aqui são metálicas, né? E aí ele
interpelado aqui pelo Blitz, que é o comandante dele, né, que a gente sabe que já está malcomunado, e começa aqui a atacá-lo ele de maneira violenta, né, e aí fala, acho que tem jeito para você sim. Aí fala que vai precisar dele para uma missão lá no submundo, e chamou ele porque ele é um idealista, e todos os idealistas são idiotas, e para essa missão ele vai precisar de um idiota. Aí cortamos aqui para outra festa, né, da alta sociedade, tá a Shayera lá toda se querendo, eles acabam ali ficando, né, ele cede aos encantos da ruiva, estão lá jantando, né, ela, o pai, o pai do Catarrol, aí de repente chega o garçom com um embrulhinho aqui, uma bomba, né, cara, e aí mata, a Shayera morre aqui, na hora o pai dela fica bem ferido e o Parancatar também ferido. E aí a missão deles lá no submundo seria para descobrir quem é que está traficando armas e quem foi o responsável pela quase morte, né, do pai dele e da Shayera. E ele chegando, né, cara, pé na porta, tiro, comendo solto. Muito boa a arte do Timo Truman com a arte final do argentino Alcatena, cara. Excelente textura, olha a aplicação de textura que bonito. Achuras também muito bem aplicadas. O desenho tem um peso e um sombreamento muito bom, né? Bom, aí eles acabam chegando até o que seria o responsável, ele acha assim, né? O cara não para, ele atira pelas costas. Quando ele atira, ele descobre que é o próprio pai dele que estava lá. E aí, né, cai a ficha, ele descobre que tudo isso aqui foi armado. O Blitz já sabia que era o Parancatar que estava por trás ali. A gente não sabe se é tráfico de armas ainda, mas que estava por trás desse movimento no submundo. E aí, ele, ó, a cara dele aqui. Aí o Catarrol sai para poder explorar mais sobre isso, vai até o apartamento do pai, pega lá os diários dele em vídeo, e aí ele começa, o pai dele meio que confessando o que ele está fazendo, mas na verdade não era tráfico de armas. Ele, penalizado pela situação das pessoas que moram ali naquele submundo, ele começa a oferecer ajuda humanitária, comida, remédio, só que a coisa foi piorando e aí alguns seres mais belicosos daquele começam a pedir armas. E ele está lá para tentar amenizar ou coordenar uma saída melhor do que aquilo ali. Aí, enquanto ele está vendo essa confissão, o Blitz chega até o apartamento do lado do pai dele, e aí ele quebra ali o reprodutor ali do diário, né? Tenta subir com as provas. Ele é levado, condenado à prisão, porque o cara arma tudo isso aí. Ele é levado então para uma ilha prisão, e nessa ilha prisão ele está sem bebida, sem droga, sem o conforto desse mundo civilizado, né? Ele acaba ficando com a crise de abstinência e acaba ficando meio maluco, né? E querendo sair dali, querendo voltar para a civilização. E aí essa ilha é uma ilha carcerária, ele tem outros seres ali que foram condenados, justa ou injustamente, né, a essa ilha. Então ele vê um cara daquele ali fazendo uma asa. E aí ele fica, pô, asa é o que eu queria, né? Eu quero uma asa também. E aí ele, louco aqui, pela abstinência, pela raiva, pela uma loucura que se abate, ele pega e mata o cara. Pega, tá com a pedra, ó, a expressão de loucura dele, ergue as asas feliz da vida, e aí chega o outro cara, que era irmão daquele, se diz como irmão, aí ele fala assim, ele louco, tentando se convencer, justificar, eu queria aquilo, as asas eram para mim, Catarrol tem asas de novo, aí o cara fala assim, como que você poderia saber, né? Essas asas já eram para você, meu irmão fez para você. Aí quando a gente olha, ele já tinha asas, ele faz parte de uma raça alada, né? E aí ele cai real, o que ele se transformou num monstro, né? E ele fica amigo do irmão do cara, e o cara se revela um poeta, um filósofo, e começa, tipo, doutrinar e conversar com ele, explicar, treinar, ele treina, ele se purifica, né? Se livra das drogas, se livra do álcool, se livra dos pensamentos ruins, e é tipo um Jedi, né? Fica aqui no treinamento Jedi com o cara, até que o cara morre, ele enterra o amigo dele, e aí um belo dia, quando ele não sabia mais quanto tempo tinha se passado, vem a patrulha, ele tá na garra buscar, e ele sente que tem alguma coisa diferente, né? Algo estranho, a armadura toda pichada, já se passaram 10 anos desde que ele foi trazido para essa ilha aqui. Aí olha só como é que tá a situação, ele é levado lá para o submundo, né? Ele vai... É um sem asa, como ele diz agora. Eu sou um sem asa. E ele consegue, através de uma pequena
propina ali, consegue uma arma, e a gente vê aqui uma policial que começa a investigar esse submundo, né? E ali o Cathar já decide que ele vai escrever um novo capítulo da vida dele e as coisas vão começar a mudar a partir de aqui. Termina aqui a segunda parte. A última parte foi publicada em Gavião Negro número 3, chama Truman, Alcatena. A gente agora vai ter o texto aqui narrado pelo Blitz, né? Ele se tornou aqui um grande, ele diz aqui um defensor, né, de Thanagar, mas a gente vê que a coisa aqui piorou pra caramba, né? Ele viciou tanto em droga e ele acabou se tornando aqui com um mutante. Ele consegue projetar coisas, ele consegue manipular o corpo dele e projetar criaturas que saem, uma coisa bem bizarra mesmo, bem de terror, né? E aqui a gente vai ver lá no submundo essa criaturazinha aqui também traficando alguma coisa, né? Fazendo um acordo, trocando armas, trocando remédios por drogas, né? Aqui, e aí o cara quer saber quem é o traficante, né? O líder ali da negociata. E o cara fala, o alienígena, não, você nunca vai ficar sabendo o nome dele. E aí, negócio concluído, vou embora. E aí ele pica a mula e novamente a policial ruiva aqui observando tudo de longe, né? Ela vai seguindo ele, chega o Home lá e a gente vai ver quem é o líder dos traficantes, é o Cathar Hall, né? E aí ele entrega, o cara relata que teve um problema ali com o traficante, e aí quando eles estão lá terminando a conversa, chega a policial, assim, ó, tá fechado esse escritório aqui, ele oferece uma propina, ela diz que não está interessada, manda todo mundo embora e fala assim, ó, me acompanha aqui. Ela fala, eu estive observando você. Ela fala para ele, assim, eu também estive observando você. Então, quer dizer, ele parece que confia nela a ponto de mostrar toda a operação. E aí a gente vai ver por que ele está fazendo o que está fazendo. Ele está seguindo, né, continuando a obra do pai dele, né? Então cria hospitais, dando remédio, cuidando das pessoas que estão ali, dando comida. E aí fala que é isso, né? Que é isso que ele tá. O objetivo dele ali é tentar deixar a vida daquelas pessoas um pouquinho melhor. E aí fala, ó, se você quer saber um pouquinho mais sobre mim, né? Sobre o que realmente aconteceu, por que eu tô aqui, procura tem um livro, ele fala assim, tem um livro com capítulos bem perigosos e nomes ali que você vai saber mais sobre a minha história, né? Aí procura lá sobre Cathar e Bith, você vai ver o que eu estou falando. Ela sai, deixa, né? Resolve não prendê-lo, né? Aqui a gente volta ao escritório do Bith e ele vai relatar para ele que não conseguiu pistas de quem é o traficante, e ele lá loucamente modificando o corpo dele, saindo coisas nojentas, o cara fica assustado com ele acaba matando o cara porque não conseguiu a informação que queria. Voltamos lá ao Home, né, aquele traficante ali, aliado do Cathar Hall, que ele é interpelado por uns outros traficantes ali que querem alguma coisa, estão agredindo ele, e chega o Cathar para ajudar. Aí com a espada lá, dá um show de luta. E aí quando eles estão ali conversando, chega a policial ruiva, né, e pede, ó, você pisou na bola, sobe aí na minha nave. Aí ele sobe na nave e ele começa a falar, eu descobri o que você pediu para eu descobrir. Aí eu vi lá que o seu pai realmente traficava drogas, remédios e comida, né? Mas ele não tinha as conexões para traficar armas. Então parece que seu pai foi usado para poder justificar que ele foi tipo um bode expiatório, e quem estava por trás do tráfico de drogas era o Bith, drogas e armas. E aí, cara, ele começa a chorar, né? Ele só pede assim, por favor, me leva até as torres para eu poder me vingar. E aí vem outro plot twist da história, que ela vai falar daquela primeira ação que a gente viu da revista, que eles foram lá e mataram aquele traficante lá no número 1, e aquelas crianças que foram levadas sob custódia, uma delas era uma menininha ruiva, que foi dada como, digamos assim, para substituir a Shayera que tinha sido assassinada naquela festa. Aí ela fala que a menina, que era filha do traficante, foi adotada e adotou também, ganhou o nome de Shayera Tall, que era filha do cara. Na verdade, essa era aquela menininha que a gente viu lá no começo da história. Aí ela vai embora e deixa as asas que ele pediu, né? Ganha as asas, novamente ele ergue as asas, a possibilidade de se vingar
tá na mão dele. E aí isso que faz, ele vai até lá no prédio, pega as armas lá de um guarda daqueles lá, e aí quando o cara tá lá, ele vai comer um serzinho, olha que bicho nojento. Aí ele chega, cara, ó, bom dia, bela manhã, comandante Bita, quanto tempo? E aí, rapaz, ele arranca um pedaço da mão dele, olha que coisa nojenta. E eles começam, né, a luta, e ele vai se transformando de acordo com o desenrolar da luta, né. Aí a luta comendo solto aqui, o pau cantando na casa de Noca, até ele virar essa criatura gigante aqui. Aí o Catar consegue pegar uma pira, taca fogo no bicho, ele no choque ele volta ao normal. Quando o Catar tá para arrancar a cabeça dele, aí chega a policial, a Shaera, né, e diz, não, já temos elemento suficiente aqui para a gente poder levar ele para prisão, né, já temos um caso. E nisso ele se transforma num morcego gigante aqui e vaza, né, cara. E aí no texto final aqui, concluindo a história, a gente fica sabendo que o cara, o Bith, nessa forma, acabou indo para a Terra, para o planeta Terra. O Catar volta para a força policial dos Homens Alados e ele promete ir atrás desse Bith e levá-lo à justiça. E aí termina a minissérie Hawkwords, Gavião Negro. Muito boa leitura, espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí, recontando para vocês. Claro que nem chega perto de você pegar o gibi e ler, então se você conseguir colocar a mão nesse gibi aí, ou se um dia a Panini, que tem os direitos, republicar, considera comprar, porque realmente é uma leitura diferenciada, é uma coisa, outro patamar, muito bom mesmo. No canal, o que a gente vai ter por aqui em breve? Um dos personagens que eu mais curto dessa área de Kung Fu, eu gosto muito do Mestre Kung Fu, inclusive já tem vídeo aqui no canal do Shang-Chi, mas eu gosto muito do Punho de Ferro. Não me pergunte por quê, mas eu gosto muito do Punho de Ferro. Não sei se é o visual, não sei se essa coisa de Kunlun, da mitologia, cara, eu não sei, mas eu gosto muito. Então eu vou trazer aqui pra vocês, vou pular um pouquinho a ordem das histórias e vou trazer as histórias que foram desenhadas pelo John Byrne. E a gente vai ver isso aqui em breve no Museu dos Quadrinhos. Além disso, Mestres do Quadrinho Brasileiro vai estar de volta. Olha o que eu já separei aqui pra gente comentar. Histórias do Flávio Colim, histórias do Watson Portela, do Mozart Couto, vem muita coisa boa aqui, só história de terror curta, e eu vou programar 3 programas ou 4 programas Mestres do Quadrinho Brasileiro falando de terror aqui no canal. Então se você quer matar a saudade da VEC, ó, tá separado aqui, só história legal. Além disso, a edição de colecionador, vou trazer o Demolidor do Bill Sienkiewicz e do Frank Miller nessa graphic novel, que saiu naquela série de graphic novels da Editora Abril. A gente vai relembrar isso aqui, inclusive, que já foi republicado pela Panini, você pode conseguir aí, tá bom? Então vou ficando por aqui, espero que vocês se cuidem por aí. A gente se vê final de semana que vem aqui no YouTube e todos os dias tô lá no Instagram para vocês me acompanhar, a gente bater um papo por lá, tá bom? Fiquem com Deus, saúde, paz e até a próxima.